Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Fala, alma da Odonto, tudo certo? E aí, pessoal? Voltamos e hoje vamos falar sobre experiências de aprendizagem. Para falar a verdade, vamos começar de uma maneira um pouco diferente. Seguinte, fecha os olhos. Fecha, tô vendo aí, fecha os olhos. Beleza. Fechando os olhos, tente se lembrar de uma experiência pedagógica de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que te marcou dentro da sua formação acadêmica, seja na graduação ou na pós-graduação. Vai lá, vamos dar um tempinho para você. Joia, não te conheço, mas tenho certeza que você lembrou muito mais de um professor ou de uma professora do que propriamente do conteúdo dessa aula. Tô certo? Pois é, na verdade, professores são muito mais do que transmissores de conteúdo, e essa experiência que te marcou pode ter certeza que marcou outras pessoas também. E te marcou de uma maneira ou positiva ou negativa. Aquela experiência neutra, tenho certeza que você não lembra, que aliás foi a maioria das aulas que você teve durante a sua formação. Mas vamos então no episódio de hoje falarmos sobre nossas experiências marcantes dentro da nossa formação. Então, vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo no 6º período da graduação, disciplina de endodontia, parte clínica, em que os atendimentos eram realizados no Hospital Universitário, da Universidade de Brasília. Nesta época nós tínhamos que fazer uma cota mínima de tratamentos endodônticos. Pois é, dentro da disciplina de endodontia, à época, tinham 6 condutos, nunca vamos esquecer disso, 6 condutos para serem obturados. Bom, para quem não sabe, eu e Gustavo nos formamos à mesma época, éramos colegas ali, eu muito mais jovem, claramente, então estávamos na UNB no mesmo período e cursamos a mesma disciplina. O fato é que tínhamos 6 condutos para obturarmos, senão a aprovação não vinha. Enfim, nem sabemos como a coisa anda atualmente, mas o fato era que logo no início do semestre eu tive que fazer um tratamento endodôntico, se eu não me engano, de um pré-molar, e muita coisa deu errado naquele dia. Desde a parte do isolamento absoluto, o grampo eu não conseguia fixar direito, tive problema também com o rasgamento do lençol de borracha, e na disciplina ficavam normalmente 2 professores fazendo acompanhamento clínico dos estudantes e também um monitor ou 2 monitores. E a cada etapa que eu tentava e não era bem sucedido, eventualmente aparecia algum professor, ou chamava algum professor ou monitor para me ajudar. O fato foi que depois do insucesso com isolamento absoluto, na minha tentativa, beleza, a coisa foi estabelecida, foi feito um isolamento correto, eu fui tentar o acesso endodôntico, fiz um desgaste maior do que aquele que seria necessário e tive esse equívoco também. Em cada etapa do tratamento endodôntico, nós realizamos radiografias, até para ver em que ponto está a etapa desse procedimento. E, mais uma vez, na etapa da conometria, não sei nem se é o nome ainda utilizado, mas para fazer o teste do cone principal de gutta-percha, eu vi, após a revelação da radiografia, que o cone principal tinha passado o periápice do dente, Então já estava em tecido periodontal. Refiz novamente o batente até conseguir fazer a localização do cone principal a 1 milímetro do ápice. O fato foi que eu não mostrei, nem para monitor, nem para professor, esse insucesso desse primeiro teste do cone. Só mostrei o que deu certo. Depois eu fiz a obturação do conduto. Essa etapa ficou direitinho, pelo menos à luz da radiografia. Mas como o professor, que era responsável pela disciplina, ele tinha visto todos os problemas que eu passei nas etapas do procedimento, desde a anestesia, também não comentei da anestesia, eu tive que fazer um bloqueio alveolar inferior que não fui bem sucedido. Então foram uma série de erros. Então, anestesia, isolamento absoluto, acesso, a questão da conometria, o batente que eu não tinha feito direito e o cone tinha passado, não mostrei a radiografia. E eu fiquei muito preocupado com a nota que eu poderia tirar naquele dia em função desses erros. E é uma coisa bem egoísta. Então a gente tem um paciente que normalmente procura esses serviços universitários porque ele não tem condições de pagar por um serviço feito por um profissional já formado.
Então, assim, você pode ter certeza absoluta que se o paciente ele tivesse condições, ele jamais procuraria um estudante de graduação na universidade. Eu costumo dizer para os alunos que os pacientes ali, eles não estão ali pelo bem da ciência. Pode ter certeza que na primeira oportunidade que ele tiver, ele procurará alguém com mais experiência. Então, esse paciente merece todo o nosso respeito. Mas a imaturidade, muitas vezes, leva o estudante a cometer esses atos falhos, digamos assim. Infelizmente, a gente tem uma odontologia, principalmente muitos cursos de graduação, que são muito focados na questão de nota mesmo. Na verdade, todo o sistema educacional, boa parte dele, ele usa como um pilar importante essa questão da nota numérica tirada pelo aluno, como se aquilo demonstrasse absolutamente toda a capacidade. É importante sim, mas obviamente não é a única coisa. Mas eu tinha uma preocupação exagerada com relação à nota que eu poderia tirar em função daquele procedimento e fiz uma coisa errada, que foi esperei dar o horário de finalização da clínica, não mostrei a radiografia final do tratamento endodôntico para o professor, esperando então mostrar só na semana seguinte, na expectativa de que o professor fosse esquecer todas as minhas falhas durante as etapas do tratamento endodôntico que eu executei. Passou a semana e na clínica seguinte, ao final da clínica, eu fui pedir a nota não só do procedimento que eu tinha feito no dia, mas também da semana anterior. E lógico que não foi para minha surpresa absoluta, minha nota foi bem baixa naquele procedimento que eu tinha realizado na semana anterior e eu ainda tive a ousadia de perguntar o porquê, uma vez que o tratamento endodôntico finalizado, mostrado na radiografia da obturação, tinha ficado bom. E aí o professor falou absolutamente tudo que eu tinha errado. Falou, você teve dificuldade na parte da anestesia, o seu ponto de escolha para fazer anestesia não estava correto, seu isolamento não deu certo por uma série de motivos, então o grampo não ficou bom, teve lençol que foi rasgado por uma questão de técnica. Você também desgastou muito para fazer o acesso à câmara pulpar. Você não me mostrou a prova do cone inicial. Eu imagino que deve ter tido algum problema, porque você voltou para o paciente, refez alguma coisa no dente do paciente e só me mostrou uma segunda radiografia. Então, a sua nota não é por conta das falhas técnicas, porque enquanto aluno é natural que você cometa, porque você está aprendendo, mas pela sua conduta de ter me mostrado uma semana depois esperando que eu fosse esquecer. Bom, isso me matou, né? Eu não sabia onde enfiar a cara e não tinha absolutamente nada para falar. O fato foi que ao longo do semestre, por mais que endodontia não seja uma área do meu gosto... Nada contra endodontistas, tenho até amigos que são. Tenho até amigos que são, é sempre uma frase maravilhosa. Mas enfim, o fato foi que eu me dediquei muito aos estudos da área e sempre procurei fazer o melhor dali para frente. E ao final do semestre, ao ver a minha menção, a menção na Universidade de Brasília, assim como em outras instituições, não é necessariamente numérica. Nós recebíamos a menção SS, de 9 a 10, MS, de 7 a 9, MM, de 5 a 7, MI, aí era abaixo de 5, mas não lembro até quanto. Abaixo de 5, acho que até 2, e depois era II. Inferior e inferior. E no final tinha o SR, sem rendimento, que era o 0. Que maravilha, quem conseguiria isso, né? Mas o fato foi que ao divulgar as menções do semestre, no meu nome constava uma menção SS. E eu tinha certeza que o professor tinha se equivocado, lembrando desse fato ocorrido no início, das clínicas de endodontia. E o colega que tinha o nome abaixo do meu, justamente nessa relação de estudantes, ele ficou com a menção MS. E era um colega que tinha muita facilidade na realização dos tratamentos endodônticos, tanto é que foi o recordista na realização de condutos da minha turma, e todo mundo, pelo menos aqueles amigos mais próximos, compartilhavam desse meu pensamento. Ou seja, o professor equivocou e deu para mim a menção que seria dele e para ele a menção que seria minha. Eu já estava super feliz de não ter reprovado, já estava ótimo. E fui falar com esse professor sobre essa possibilidade do equívoco. E para minha surpresa, ele falou que não estava errado, que justamente o início do semestre, quando eu comecei tendo aquele tipo de atitude, eu, ao longo do semestre, tive a oportunidade de mudar aquilo que eu era no início do semestre. Eu comecei a ficar mais atento e mais caprichoso na realização dos procedimentos. Era sempre muito transparente com relação às dificuldades que eu tive. E ele me disse que eu era o produto do semestre. Eu não era a média do cara que começou muito ruim e com uma atitude completamente equivocada, do ponto de vista ético, moral, que seja. Mas eu era o estudante do final do semestre, o que estava realizando os procedimentos com mais dedicação, mais cuidado, se preparando mais e com uma transparência muito maior.
aquele estudante do final do semestre era SS, enquanto o meu colega, que começou e sempre teve muita facilidade desde o início do semestre, chegou ao final já nem tão preocupado assim, ou pelo menos não dedicado, melhor dizendo, porque preocupado obviamente todo mundo fica, né, com seus pacientes, mas a dedicação tinha mudado muito, talvez justamente pela quantidade de condutos que ele já tinha realizado, até pela facilidade, é como se ele tivesse relaxado um pouco. E essa foi a fala do professor. Então, não é uma questão da quantidade de condutos, mas é a postura, o produto que você é do semestre. E isso eu acabei levando para a minha vida profissional, acadêmica, clínica, que realmente a gente precisa ver as pessoas como produto das ações que elas acabam realizando, né, num percurso, aqui no caso de um semestre letivo, mas ao longo da vida. E é justamente por isso que eu nunca rotulei estudantes meus pelo fato de terem reprovado ou eventualmente tirar uma nota, nunca corrigi prova olhando qual era o nome do estudante que fez aquela prova, justamente porque dificuldades todos temos, mas a gente não é nem a média. Vamos supor, você tira um 2 no início do semestre, tira um 10 no final, você não é um média 6. Se ao final você tirou 10, você deveria ser 10. Então isso foi uma situação que marcou bastante minha vida e eu levo e levarei com certeza esse ensinamento, por mais difícil que tenha sido, né, escutar isso do professor não no final, né, do semestre, mas quando ele falou o porquê da minha nota baixa, é uma lição que eu carrego sempre para mim. E foi com o professor Edson Araújo, da UNB. Essa acabou sendo uma conduta que, como você bem disse, você levou para a sua vida não só clínica, mas também acadêmica, enquanto docente. E nós trabalhamos há muito tempo juntos, né? Há, 12, 13 anos juntos, ministrando a mesma disciplina por vezes, na maior parte desse tempo. E eu sei que sempre foi uma preocupação sua e também minha. Eu devo boa parte da minha formação também a você sabe disso. E é uma postura absolutamente fundamental de não se julgar o estudante por aquela nota. Então o estudante normalmente vem com aquela pergunta, né, que está deixando ele super angustiado no final de uma primeira prova, faz uma primeira avaliação formal, tira 2, tira 3. Professor, ainda dá para recuperar? Então você, caro estudante, claro que dá, é óbvio que dá. As coisas estão começando, é um processo. O mais importante é o que você apreende daquele momento e como você chega no final. E, como o Gustavo bem disse, não é uma média, mas sim o que a gente conseguiu alcançar. Se todos os meus professores e colegas tivessem essa mesma visão de como o processo deveria acontecer, tenho certeza que o estímulo aos estudantes seria muito maior. E por falar em lições e conselhos, aqui vai o nosso. Você já conhece a Dental Realce? Não? Uma empresa de Brasília que há mais de 11 anos leva os melhores produtos para estudantes e profissionais de odontologia do Distrito Federal. Criaturinha estudante, recebeu aquela fatídica lista de instrumentos e materiais? Colega dentista, procura um produto específico com os melhores preços e condições de pagamento? Entre em contato com a equipe de vendas da Dental Realce. Diga que escutou o podcast e você vai receber um brinde exclusivo no ato da sua compra. E por falar em brinde, a Realce e o Sou Odonto estão com uma campanha exclusiva para você ouvinte, o hashtag #SouRealce, que dará um voucher de R$100 em produtos à sua escolha. Basta seguir os perfis Sou Odonto Podcast e Dental _Realce, então Sou Odonto Podcast e Dental _Realce no Instagram e responder na nossa enquete de hoje nos stories do Sou Odonto Podcast por que você merece o voucher da Realce. A resposta mais criativa, no nosso julgamento, claro, leva o prêmio. Mas atenção, só estarão concorrendo as respostas que ao final tiverem escrito hashtag #SouRealce. O vencedor ou vencedora será anunciado no episódio do dia 11/7 de 2023. Dental Realce, tudo o que o estudante e o profissional precisam em um só lugar. Muito obrigado aos amigos da Dental Realce pelo patrocínio contínuo do nosso podcast. Valeu! E você, meu nobre, tem alguma história que tenha te marcado na graduação para a sua vida profissional? Bom, eu me lembro muito de uma história
Na verdade não é uma história em específico, até tem momentos específicos, mas entra como um contexto geral. Nós tínhamos um professor na graduação que, diferentemente da média, eu diria da grande parte dos professores, era um cara que estava muito preocupado no planejamento das aulas. E planejamento não é você fazer simplesmente um plano de aula formal e deixar aquilo disponível para que o estudante tenha acesso ou entrega uma cópia no primeiro dia de aula. Planejamento, ele pode até se iniciar assim, mas ele precisa ser mutável, ou pelo menos ter essa disposição de mudança em função de uma adaptação no que a turma vem desenvolvendo. Toda a educação, ela deveria ser o mais personalizado possível. Idealmente, cada um deveria ter um nível de ensino muito mais focado nas suas habilidades, mas dentro de uma turma, a gente tem muita heterogeneidade, então é claro que a gente não consegue, com um único método, atingir a todos da mesma maneira. Mas tirando a divagação de lado, voltando para a questão mais concreta, esse professor, em toda a aula, ele entregava para nós, estudantes, um pequeno resumo, uma espécie de pauta do que seria aquela aula, planejada passo a passo e inclusive com alguns desenhos ali, que a um primeiro momento parecia estranho. Bom, eu não falei a disciplina, né? Esse professor, ele dava aula de radiologia odontológica. O fato é que em toda a aula a gente tinha a exata noção do que seria falado, quais eram os objetivos que a gente deveria buscar atingir ao final e também alguns exercícios para que a gente se testasse dentro da própria aula. Então as aulas desse professor eram sempre muito dinâmicas nesse sentido. Não era uma aula dentro do que hoje a gente entende por metodologias ativas, até porque em termos de conhecimento acerca dessa questão e essencialmente a aplicação desse tipo de conduta dentro da universidade era uma coisa muito incipiente ainda. Mas era um cara que, apesar de ter uma aula mais expositiva, também era um cara que conversava muito e era o que a gente chama de, hoje, né, de aula expositiva dialogada. Então sempre tinha um questionamento dos estudantes. E isso foi algo que me marcou profundamente. Então era uma aula preparada para aquela turma especificamente, trazendo o conteúdo que foi pensado para aquele momento, para aqueles alunos, havendo uma espécie de teste para cada estudante ali, não para todos, mas para quem quisesse participar. E aquilo então me marcou de uma maneira muito significativa, porque até aquele momento eu acabava entrando naquele esquema de aula mais tradicional, em que os professores já têm por vezes as suas aulas preparadas há bastante tempo. Então essa coisa de preparar a aula, de trazer um guia palpável ali, a questão de dialogar diretamente com o estudante foi algo que me marcou profundamente. Além disso, no que tange a slides, que na época por si só já era uma raridade, estamos falando aqui de início de 99, mas ele já trabalhava com slides naquela época. Então ele tinha uma preocupação visual, uma preocupação com o conteúdo, uma preocupação em trazer a questão dos objetivos da aula para os estudantes, e isso absolutamente moldou a forma com que eu entendo o ensino e a aprendizagem dentro da sala de aula, mesmo que eu não trate especificamente de uma metodologia ativa plena, como tenho certeza muitas pessoas acreditam ser a grande solução de todos os problemas da educação. Muito mais do que o método, e é claro que o método é muito importante, mas muito mais do que o método é o empenho, a vontade do docente em envolver aqueles estudantes na real aprendizagem, na aprendizagem significativa. E esse professor foi o Dr. Jorge Faber, uma grande inspiração para mim até hoje e um cara que me marcou para sempre. Você também tem alguma experiência vivida recentemente ou há mais tempo na graduação que tenha marcado a sua vida profissional? Compartilhe conosco. Então, em um próximo episódio, podemos contar aqui a sua história e fazer com que mais pessoas se inspirem também com atitudes de grandes professores. Mande um e-mail com a sua história para o souodontopodcast@caminhocreativo.com. Sou odonto de alma, S-O-U-L, né? Sou sem o L não, tá bom? Ou compartilhe no nosso Instagram, @souodontopodcast. Só lembrando aqui, o e-mail é .com, beleza? Não é .com.br. Mande para nós o seu e-mail ou compartilhe lá no direct do Instagram. Vamos ficar muito, muito felizes e se a sua história for escolhida, quem sabe a gente pode montar um próximo podcast só com as histórias de vocês.
Tá falado? Acho que sim. Tchau. Valeu!